Olá, estudante, professor James de Matemática. Agora a gente vai para a resolução das questões de razão, proporção, escala e regra de 3. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns conceitos básicos sobre escala. Vamos entender que a escala vai aparecer em 3 níveis, tá bom? Essa escala vai aparecer dentro de medidas proporcionais, como você vai ver nas aulas anteriores, e a gente vai trabalhar com alguns itens que envolvem a ideia de escala. Por exemplo, a gente tem a ideia de miniaturas, que aí você usa muito a ideia de escala, esculturas não realistas, você tem mapas, muito utilizado no Enem, inclusive ano passado caiu uma em 2024, né, envolvendo escala. Nós temos a ideia de plantas, no caso aqui, planta baixa, tá? Aquelas plantazinhas que você utiliza em casa, né, para construção. E, finalmente, não menos importante, a ideia de maquetes, tá bom? Vamos voltar um pouquinho que eu quero mostrar para vocês as fórmulas que vão ser trabalhadas nessa questão. Primeiro, quando eu trabalho com unidades unidimensionais, ou seja, distância de um ponto A a um ponto B. Vem comigo. Eu tenho aqui, a ideia de uma escala de um ponto A a um ponto B, você vai usar a ideia do desenho, que é a distância da imagem, tá bom? No caso, o mapa, né? E a distância real. Imagina aí a distância de Rio Branco a Porto Velho, tá bom? Então, essa fórmula aqui você vai trabalhar com uma ideia de escala envolvendo proporções unidimensionais, que é a distância do ponto A ao ponto B. No próximo item, a gente tem aqui a ideia da maquete, né? Maquete não, eu quero falar toda hora maquete, não é maquete, é mapas, plantas baixas, né? Eu tenho aqui a ideia do R2, que vai ser a raiz quadrada da área da imagem dividido pela área real, tudo bem? Isso aqui vai acontecer muito, o Enem cobra quando ele pede, por exemplo, a planta de uma casa, e você imagina ela na planta, que é um tamanho imaginário, que é do desenho, né? E ela no formato real, que a gente chama aqui de imagem bidimensional, ou seja, tem comprimento e tem largura. E finalmente, não menos importante, caiu na prova de 2021, uma no R3 envolvendo capacidade, volume, tá bom? Que aí você já entra na ideia do R3, que aí no caso vai ser a raiz cúbica do V1, né? Isso aqui feio é um volume, dividido pelo Vzão, tá? Que é o volume real. Essas 3 fórmulas aqui você consegue resolver todas as questões envolvendo a ideia de escala, tá bom? Vamos lá, alguns exemplos, né, para a gente poder entender isso aqui. Quando eu olho para essa relação, eu vou pensar, por exemplo, que é possível trabalhar isso de uma forma, uma aplicação real, envolvendo dimensões, 10 metros de parede real, né? E você tem uma razão de 10 para 2, ou seja, a imagem real é 5. Ou seja, 5 vezes aumentada ou 5 vezes diminuída, no caso, 5 vezes menor, tá bom? Quando você pensa na ideia de escala. Você tem ainda, por exemplo, 1 metro de parede está para 0,2, ou seja, de novo uma proporção comum, ou seja, ele pode aumentar ou pode diminuir. Nesse caso, ele vai estar diminuindo, sempre na ordem de escala, tá bom? E, finalmente, aqui, a razão de proporcionalidade permaneceu na mesma, ou seja, não importa como é que você faça. Se você imaginar, por exemplo, 1 para 2, ou 2 para 4, ou 3 para 6, né? Você vai ter sempre uma razão ou uma constante de proporcionalidade igual. E isso está ligado à ideia de escala, tá bom? Vamos lá. Vamos agora a uma outra pegada, né, que vai envolver a ideia de regra de 3. Você, estudante que assistiu a aula anterior, sabe exatamente o que eu estou falando agora, tá bom? Essa regra de 3, ela vai envolver o quê? A ideia de 1, 2 ou 3 dimensões. 2 grandezas, a gente vai chamar de regra de 3 simples. 3 grandezas ou mais, regra de 3 composta, tá bom? A gente vai resolver de novo de 2 formas diferentes. Vem comigo. Um engenheiro civil organizou 2 equipes, no caso a equipe 1 e a equipe 2, para a construção de um muro bastante extenso. Todos os pedreiros de ambas as equipes apresentavam o mesmo rendimento por hora, trabalhada frente à construção planejada, ou seja, a equipe 1 era composta por 3 pedreiros, construíram 36 metros quadrados de muro em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. A equipe 2 era composta por 5 pedreiros que trabalhavam 8 horas diárias durante 6 dias. A pergunta é, que é o comando da questão, quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais do que a equipe 1? Vamos lá, pessoal? Olha o que aconteceu aqui. Aqui a gente vai usar a regrinha, né, do mais e do menos. Professor, o que é a regrinha do mais? Regrinha do mais. Toda vez que aconteceu mais, o maior fica em cima. Professor, se for menos? Se for menos, o menor fica em cima na fração, tá bom? Vamos lá? Vamos entender como. Eu vou olhar para essa relação de metros aqui, que é o que me interessa, né? Metros de muro, e eu vou ter x está para
36 e vou fazer a primeira relação. Ó. Imagina agora, se 3 pedreiros construíram 36 metros de muro, 5 pedreiros vão construir mais ou menos metro. Aí você vai analisar que é mais. Então você vai usar a regrinha do mais, ou seja, o maior da fração, quem é o maior? É o 3 ou o 5? O 5, professor, o maior sobe ou vai para cima e o menor desce, tá bom? Vezes, vamos de novo, mesma ideia, sempre referendando aqui a questão do x, tá? Dá uma olhadinha agora. Se para construir 36 metros de muro foram necessários 6 horas, em 8 horas vão construir mais ou menos metro? Mais metros de muro, tá bom? Olha a regrinha do mais aparecendo de novo. Ou seja, o maior vai para cima e o menor vem para baixo, tá bom? Para finalizar agora eu tenho aqui, ó, essa ideia do x vai ficar o quê? Se em 2 dias eles trabalharam 36 metros, em 6 dias vão trabalhar quantos metros? Mais ou menos metro. De novo vai entrar a regra do mais, ó. Ou seja, dessa relação, o 6 fica em cima e o 2 fica embaixo. Professor, cheguei agora num monte de cálculo. O que é que eu faço para poder otimizar as minhas resoluções? Você vai simplificar, cancelar o máximo que você puder, tá bom? Lembrando que o Enem ele exige tempo. Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, eu posso pensar nesse 36 e o 6 e já trabalhar essa resolução aqui, ó. 36 dividido por 6, ó, sobra 6, ó. Posso pegar esse 2 com esse 8, simplificar de novo, tá vendo? Ó? Em cima vai sobrar um 4. Professor, dá para simplificar mais o quê? Ó? Esse 3 com esse 6, ó. Cancelou de novo, sobra 2 em cima. E esse 5 aqui ninguém mexeu, né? Aí é só multiplicar, ó. X vai ser igual a 24, né? Aqui dá 24 e aqui dá 10. 10 vezes 24 dá 240 metros quadrados de muro, ok? Isso nos leva ao quê? A resposta letra D. Tudo bem, pessoal? Questão simples, envolvendo a regra de 3 e, ó, não importa o tamanho, se você usar o macete do mais e do menos, você vai resolver de forma bem tranquila, tá bom? Vamos lá, vamos a mais uma questãozinha aqui, envolvendo essa questão de regra de 3. Agora é Enem 2023, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, em um ateliê de costura, para confeccionar 200 jeans, em 5 dias de trabalho são necessários 10 funcionários. Ou seja, 5 dias, 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir 4 funcionários, visando a redução de custos, sabendo que a produção deverá ser mantida com o novo quadro de funcionários, ou seja, a mesma produção, os mesmos 200 jeans, certo? Em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de jeans? Vamos lá, vamos montar aqui o nosso quadrozinho aqui, ou seja, 5 está para 10, assim como x está para 6. O nosso macete do mais e do menos vai ficar x está para 5 e vai pensar. Gente, pensa aí. Se em 5 dias 10 funcionários conseguiram produzir 200 jeans, menos funcionários vão precisar de mais ou menos dias? Mais dias, ok? Professor, por que eu não posso usar a mesma ideia do mais e do menos? Porque você tem agora menos funcionário, automaticamente eles vão ter que produzir a mesma quantidade, vai necessitar de mais dias, por isso essa é a ideia do soma. Vem comigo agora. Eu tenho aqui, ó, se é o mais, o maior sempre fica em cima e o menor sempre fica embaixo. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 10 dá 50, dividido por 6, o x vai ser igual a 8,3 aproximadamente, tá bom? A alternativa correta, letra D, estudante. Assim a gente finaliza a nossa resolução envolvendo questão de regra de 3 simples e compostas no Enem, tá bom? E deixei uma dica para vocês envolvendo a ideia de escala, envolvendo a escala uni, bi e tridimensional. Um abraço a todos e até a próxima.